Beijai o filho, para que ele não se irrite e você pereça no caminho, quando sua ira se acender. Mais um pouco. Bem-aventurado todos os que nele confiam. Salmo 2, verso 12. Não será necessário para mim esta manhã ser controverso em meu discurso, pois há apenas 2 sábados eu me dirigi a você a partir desse texto. O Deus poderoso. E me esforcei com o máximo de minha capacidade para provar que Cristo deve ser verdadeiro Deus do verdadeiro Deus, coigual e coeterno com seu Pai. Sem, pois, tentar prová-lo, dirijo-me à questão prática, pois afinal a prática é o fim da pregação. Ou, se você quiser, eu colocarei nas palavras de Herbert: assista aos sermões, mas principalmente às orações. Orar é o fim da pregação. Isso também está no texto, pois que lábio pode dar o beijo da sinceridade ao Filho de Deus, salvo o lábio da oração? Seguimos em frente, então, em direção à conclusão prática. Que Deus Espírito Santo nos ajude. Agora, às vezes tem sido discutido entre os ministros mais sinceros e zelosos qual é o meio mais provável de trazer almas a Cristo. Se é o trovão da ameaça ou o sussurro ainda pequeno da promessa. Já ouvi alguns ministros que preferiram o primeiro. Eles têm se debruçado constantemente sobre os terrores da lei, e certamente muitos deles têm sido eminentemente úteis. Eles tiveram a Escritura como garantia, conhecendo, portanto, o terror do Senhor, persuadindo-nos dos homens, com coisas terríveis na justiça, declarando a justa ira e o julgamento de Deus contra o pecado. Eles alarmaram aqueles que estavam sentados à vontade em um estado sem graça. Portanto, foram um meio nas mãos de Deus para conduzi-los a fugir da ira. Alguns, por outro lado, condenaram bastante as ameaças. Eles se debruçaram quase inteiramente sobre as promessas. Como João, seu ministério foi cheio de amor, eles têm constantemente pregado a partir de textos como este. Venham agora e vão raciocinar juntos, diz o Senhor. Embora os seus pecados sejam como a escarlata, eles se tornarão brancos como a neve. Ainda que sejam vermelhos como o carmesim, serão como a lã. Vinde a mim todos que estáis cansados e sobrecarregados, e eu vos aliviarei. E coisa desse tipo. Agora estes também têm sido eminentemente úteis, e eles também tiveram garantia bíblica em abundância. Pois assim falaram os apóstolos de Cristo com muita frequência, e assim falou o próprio Jesus Cristo, cortejando com notas de misericórdia e derretendo com tons de amor aqueles a quem os terrores da lei apenas teriam endurecido em seus pecados. O texto, no entanto, parece ser uma feliz combinação dos dois, e entendo que o ministério mais bem-sucedido combinará os dois meios de levar os homens a Cristo. O texto proveja com todos os raios de Deus, para que não se irrite e pereçais no caminho, quando a sua ira se acender um pouco. Mas não termina em trovão, vem uma chuva suave e revigorante após a tempestade. Bem-aventurados todos os que nele confiam. Esta manhã eu me esforçarei para usar ambos os argumentos e dividirei meu texto assim. Primeiro, a ordem, beije o filho. Em segundo lugar, o argumento usado, para que ele não se irrite e você pereça no caminho. E em terceiro lugar, a bênção com a qual o texto termina. Bem-aventurados todos os que nele confiam. Esta bênção é uma segunda razão pela qual devemos obedecer ao mandamento. Primeiro, então, a ordem. Beije o filho. Isso comporta 4 interpretações. Um beijo tem muitos significados progressivos. Oro para que sejamos guiados pela graça passo a passo, para que possamos entender o mandamento em toda a sua plenitude, colocando-o em prática. Em primeiro lugar, é um beijo de reconciliação. O beijo é um sinal de inimizade removida, de conflito encerrado e de paz estabelecida. Você deve se lembrar que quando Jacó conheceu Esaú, embora os corações dos irmãos estivessem distantes há muito tempo, e o medo habitasse no peito de um, e a vingança tivesse acendido seu fogo no coração de outro, quando eles se encontraram, eles foram pacificados um para o outro, e eles caíram no pescoço um do outro e se beijaram. Foi o beijo da reconciliação. Agora, a primeira obra da graça no coração
é que Cristo dá ao pecador o beijo de seu afeto, para provar sua reconciliação com o pecador. Assim o pai beijou seu filho pródigo quando ele voltou. Antes que a festa terminasse, antes que a música e a dança começassem, o pai caiu no pescoço do seu filho e o beijou. De nossa parte, porém, é nosso dever retribuir aquele beijo. E quando Jesus dá o beijo reconciliador em nome de Deus, cabe a nós beijar os lábios de Jesus e provar por esse ato que somos reconciliados com Deus pela morte de seu Filho. Pecador, você até agora tem sido inimigo do Evangelho de Cristo. Você tem odiado seu sábado. Você tem negligenciado sua palavra. Você abominou seus mandamentos e lançou suas leis para trás. Você, tanto quanto depende de você, se opôs ao seu reino. Você amou o salário do pecado e os caminhos da iniquidade mais do que os caminhos de Cristo. O que você diz? O Espírito agora luta em seu coração? Então eu imploro a você, ceda suas graciosas influências e agora deixe sua briga terminar. Derrube as armas de sua rebelião, tire as plumas de orgulho de seu capacete e jogue fora a espada de sua rebelião. Com os braços estendidos, prontos para recebê-lo, com os olhos cheios de lágrimas, chorando por sua obstinação e com o coração cheio de compaixão por você, ele fala em meus lábios esta manhã e diz: beije o filho, seja reconciliado. Esta é a própria mensagem do Evangelho, o ministério da reconciliação. Assim falamos nós, como Deus nos ordenou. Nós rogamos a você no lugar de Cristo. Reconcilie-se com Deus. E isso é uma coisa difícil que pedimos a você, que você seja amigo daquele que é seu melhor amigo. Esta é uma lei rigorosa, como as ordens do faraó aos filhos de Israel no Egito. Quando ele ordena que você simplesmente dê as mãos àquele que derramou seu sangue pelos pecadores, pedimos que não sejam amigos da morte ou do inferno. Nós imploramos que você desfaça sua aliança com eles. Oramos para que a graça os leve a renunciar à sua companhia para sempre e a estar em paz com aquele que é o amor encarnado e a misericórdia infinita. Pecadores, por que vocês resistirão àquele que deseja apenas salvá-los? Por que desprezar aquele que te ama? Por que pisar no sangue que o comprou e rejeitar a cruz que é a única esperança de sua salvação? Beije o filho, dobre o joelho e beije o filho. Venha e seja bem-vindo, pecador, venha. Esse é o primeiro significado do texto, o beijo da reconciliação. O Espírito de Deus deve operar uma mudança no coração do homem antes que ele esteja disposto a dar este beijo. E o desejo do meu coração, que pelas palavras que serão proferidas nesta manhã, o Espírito possa curar o coração obstinado e levá-lo a dar a Cristo o beijo da reconciliação neste mesmo dia. Novamente, o beijo do meu texto é um beijo de lealdade e homenagem. É um costume oriental que os súditos beijem os pés do rei. Não, em algum caso sua homenagem é tão abjeta que eles beijam a poeira sobre seus pés e os próprios degraus de seu trono. Agora Cristo requer de todo homem que deseja ser salvo que ele ceda ao seu governo e seu governo. Há alguns que estão dispostos a ser salvos e a aceitar a Cristo como seu sacerdote, mas não estão dispostos a desistir de seu pecado. Não estão dispostos a obedecer a seus preceitos, andar em suas ordenanças e guardar seus mandamentos. Agora, a salvação não pode ser dividida em duas. Se você deseja ter justificação, deve ter santificação também. Se seus pecados são perdoados, eles devem ser abominados. Se você é lavado no sangue para tirar a culpa do pecado, você deve ser lavado na água para tirar o poder do pecado sobre suas afeições e vida. Ó pecadores, a ordem é: beijem o Filho, ajoelhem-se e venham reconhecê-lo como um monarca e diga: outros senhores tiveram domínio sobre vós. Adoremos nossas concupiscências, nossos prazeres, nosso orgulho, nosso egoísmo, mas agora nos submetemos ao seu jugo suave. Leve-nos e faça-nos seus, pois estamos dispostos a ser seus súditos. Ó graça soberana, nossos corações subjugam
seríamos levados em triunfos também, como cativos voluntários para nosso Senhor, para cantar os triunfos de sua palavra. Você deve dar a ele o beijo de fidelidade, de homenagem e lealdade, e tome-o para ser seu rei. Isso é difícil? Este é um mandamento rigoroso? Por que olhar para os ingleses como eles se levantam e cantam com entusiasmo? Deus salve nossa graciosa rainha. Viva nossa rainha. Deus salve a rainha. E é difícil para você e para mim sermos chamados a aclamar: Deus salve o Rei Jesus. Espelhe seu reino. Ele reine. Que ele é eternamente Rei dos reis e Senhor dos senhores. Que ele reine em nossos corações. É difícil curvar-se diante de seu gentil centro? Existe alguma crueldade na exigência que nos submetam à lei do direito, retidão, justiça e amor? Seus caminhos são caminhos agradáveis e todas as suas veredas são paz. Seus mandamentos não são penosos. Vinde a mim, diz o Senhor, e eu vos aliviarei. Tome meu jugo sobre vós, não é pesado. Tomai sobre vós o meu jugo, e aprendei de mim, porque sou manso e humilde de coração, e acharei descanso para vossas almas. Ó pecador, deixe aquele monarca negro, vire as costas para o rei do inferno, que a graça o capacite agora a fugir daquele que o ilude hoje e o destruirá para sempre. Venha ao príncipe Emanuel, o Filho de Deus, e agora declarem-se súditos voluntários de seu reino abençoado. Beije o Filho, é o beijo da reconciliação e o beijo da homenagem. Novamente, é o beijo de adoração. Os que adoravam Baal beijaram os bezerros. Era costume no Oriente dos idólatras beijarem o Deus que lhe adoravam totalmente. Agora, o mandamento é que devemos dar a adoração divina a Cristo. O unitaurista não fará isso. Ele diz: Cristo é apenas um mero homem. Ele não vai beijar o eterno Filho de Deus. Então deixe-o saber que Deus não alterará seu evangelho para se adequar à sua heresia. Se ele nega rebeldemente a divindade de Cristo, não precisa se maravilhar se no último dia Cristo disser: mas aqueles meus inimigos que não querem que eu reine sobre eles, tragam-nos aqui e o matem diante de mim. E não é de admirar que aquele que rejeita a divindade de Cristo descubra que construiu sua casa sobre areia, e quando a chuva cair e o dilúvio vier, sua esperança vacilará e grande será a queda. Somos convidados a adorar Cristo, e quão agradável é esse mandamento, beijá-lo em adoração. É a maior alegria do cristão adorar a Jesus. Não conheço nenhuma emoção de prazer que possa alegrar mais o peito do cristão e emocionar a sua alma com a música do que a canção de digno é aquele que uma vez foi morto, o príncipe da paz que gemeu e morreu, digno de ressuscitar e viver, e reinar ao lado de seu Pai Todo-Poderoso. Certamente, essa será a própria canção do céu, cantar digno do Cordeiro, e novamente gritar ainda mais alto: digno do Cordeiro, digno do Cordeiro. Bem, pecador, você está convidado a fazer isso. Reconhecer Cristo, seu Deus. Beije o Filho. Vá a Ele em oração nesse mesmo dia. Ajoelhe-se e adore a Ele. Confesse seus pecados cometidos contra Ele. Agarre-se à sua justiça. Toque a orla de sua vestimenta. Adore-no com a vossa fé, confiando nele. Adore-o com seu serviço, vivendo para Ele. Adore-no com os lábios, louvando. Adore de coração, amando e entregando-lhe todo o seu ser. Deus o ajude desta maneira a beijar o Filho. Este ainda é um quarto significado, e acho que este é o mais doce de todos. Beije o Filho. Ah, Maria Madalena, preciso que você está aqui esta manhã. Venha aqui, Maria, você deve explicar meu texto. Havia uma mulher que muito perdoou e muito amou por isso. Amando muito, desejou muito a companhia e a presença do objeto de sua afeição. Ela foi à casa do fariseu, onde ele estava festejando, mas teve medo de entrar porque era pecadora. O fariseu a repelia e dizia para ela ir embora, porque uma prostituta estava lá na casa de um santo fariseu. Então ela veio até a porta, como se fosse espiar e apenas ter um vislumbre daquele a quem sua alma amava.
mas ali ela estava deitado ao lado da mesa, e felizmente para ela, o fariseu havia menosprezado Cristo. Ele não o havia colocado na cabeceira da mesa. Ele veio, ela não ousou olhar para a cabeça dele. Ela ficou aos seus pés atrás dele chorando. E enquanto ela chorava, as lágrimas correram tão abundantemente que ela lavou os pés dele, que os fariseus haviam esquecido de lavar com suas lágrimas. E então, desfazendo as tranças de sua luxuosa trança, que haviam sido as redes nas quais ela enrendara seus amantes, ela começou a enxugar seus pés com os cabelos de sua cabeça. Inclinando-os, beijou-lhe os pés e beijou novamente. Pobre pecador, você que está cheio de culpa, se você se prostituiu ou se você foi um pecador de outras maneiras, venha, eu imploro, a Jesus agora. Olhe para ele, acredite nele, confie em seu louro, pois somente ele tem poder suficiente para expiar. Feito isso, venha e beije o filho, beije seus pés com amor. Se eles estivessem aqui esta manhã, acho que beijaria aqueles pés de novo e de novo. Se alguém perguntasse o motivo, eu responderia: eu sou um milagre da graça. Jesus, permite-me beijar-te os pés com beijo de afeto, e posso rezar como a esposa nos cânticos, que ele me beije com os beijos da sua boca, porque o teu amor é melhor do que o vinho. Posso rezar? Então glória seja dada ao teu nome, não serei lento em orá-lo. Se eu puder ser tão altamente favorecido, não perderei o favor por negligência e frieza de coração. Mesmo agora minha alma dá o beijo de profundo e sincera afeição. Sim, eu te amo e adoro, pela graça que te amas mais. Beije o filho, você vê então o significado disso? É um beijo de reconciliação, um beijo de homenagem, um beijo de adoração e um beijo de gratidão afetuosa. Beije o filho. Se nesta grande assembleia houvesse alguma alma que dissesse: não beijarei o filho, nada lhe devo, não o servirei, não me reconciliarei com ele, há alma, há lágrimas para você. Quisera Deus que todo o povo de Cristo chorasse por você, até que seu coração fosse mudado, pois a parte terrível do texto que devemos ler pertence a você, e em pouco tempo você saberá seu terrível significado. Mas não podemos esperar coisas melhores? Não temos em algum lugar neste grande salão algum pobre penitente térmulo, bem com lágrimas nos olhos, está dizendo: beije-o e reconcilie-se com ele. Meu medo é, Senhor, que se eu tentar me aproximar de Cristo, ele diga: vá embora, não quero nada com você. Você é muito vil, muito endurecido. Você resistiu à palavra por muito tempo, desprezou a minha graça por muito tempo. Vá embora. Não, alma. Jesus nunca disse isso ainda e nunca o fará. Quaisquer que sejam os seus pecados, enquanto você estiver no corpo, há esperança. Por maior que seja a sua culpa, por maior que seja a sua transgressão, se você agora está disposto a se reconciliar, Deus o fez disposto a ele, que não teria feito a vontade se não pretendesse gratificá-la. Não há nada que possa afastá-lo de Cristo se você estiver disposto a vir. Cristo não expulsa ninguém que deseja ser salvo. Há em seu coração o suficiente para todos os que o buscam, o suficiente para cada um, o suficiente para todo sempre. Não pense que Cristo é sempre mais lento do que nós. Nós nunca o amamos antes que ele nos ame. Se nosso coração o ama, sua alma nos amou há muito tempo. Se agora estamos dispostos a nos reconciliar com ele, tenhamos certeza de que o coração derretido de Jeová anseia por apertar seus Efraíns em seu peito. Segundo, isso nos mostra e nos leva à segunda parte do texto: beija o filho. E o argumento é para que não se irrite e pereçais no caminho, quando a sua ira se acender apenas um pouco. Leia, para que ele não fique irado. E ele pode estar com raiva. Ele não é o Cordeiro de Deus. O Cordeiro pode ficar com raiva. Ele não chorou pelos pecadores. Ele pode ficar com raiva. Ele não morreu pelos pecadores. Ele pode ficar com raiva. Sim, e quando ele está com raiva, é raiva de fato. Quando ele está com raiva, é uma raiva que ninguém pode igualar. A palavra mais terrível, penso eu, em toda a Bíblia é o grito dos perdidos.
As rochas nos escondem, montanhas caiam sobre nós e escondam-nos da face daquele que está sentado no trono e da ira do Cordeiro. Que terrível conjunção de termos, a ira do Cordeiro. Você pode imaginar aquele rosto querido dele, e aqueles olhos que choravam, aquelas mãos que sangravam, aqueles lábios que falavam notas de amor, tais palavras de piedade. Você pode acreditar que um dia aqueles olhos não conhecerão lágrimas, mas brilharão com raio, que aquelas mãos não conhecerão misericórdia, mas agarrarão uma barra de ferro e quebrarão os ímpios em pedaços como vasos de oleiro, e aqueles pés não conhecerão recados de amor, mas ele pisará seus inimigos e os esmagará, assim como as uvas são pisadas pelo lagardo de vinho, e o seu sangue deles manchará a sua veste, e quando ele sair de sua destruição, eles lhe perguntarão: quem é este que vem, não do Calvário nem do Getsemane, mas que é este que vem de Edom, a terra de seus inimigos, com roupas tingidas de bozar? E qual será a resposta? É muito terrível. Quem é este que pisou seus inimigos e o esmagou? Eu que falo em justiça, poderoso para salvar. Ora, Jesus, se tivesse dito, poderoso para destruir, poderíamos ter te entendido, mas poderoso para salvar, e ele é isso, dá o tom de toda a sentença, que quando ele destrui seus inimigos, aquele que é poderoso para salvar será poderoso para esmagar, poderoso para condenar, poderoso para devorar e rasgar sua presa em pedaços. Não sei nada, repito, mais terrível do que o pensamento de que Cristo ficará zangado e que, se vivermos e morremos finalmente impenitentes, rejeitando sua misericórdia e desprezando o seu sacrifício, teremos grande necessidade de tremer com esta frase: beijai o filho para que ele não está bravo. E agora você vê novamente que, se Cristo uma vez está zangado, deve acabar com nossa esperança ou nosso descanso? Vamos supor agora uma pobre moça que se desviou dos caminhos do bem. Ela preservou em sua iniquidade, apesar de muitos avisos. Os amigos se levantam para ajudá-la, mas vão caindo um a um, pois ela se torna incorrigivelmente perversa. Outros vêm para ajudá-la, mas sempre se levantam, caem novamente, pois ela peca e peca novamente. Há, no entanto, alguém que muitas vezes a recebe em seu seio, embora ela esteja errada, seu pai. Ele diz: devo me esquecer do filho que gerei? Pecadora ela é, mas é ainda minha filha. E muitas vezes, quando ela peca e vai embora, ele não a rejeita, ele a recebe em sua casa novamente. Maculado e impuro novamente, ele lhe dá o beijo de afeição. Por fim, ele preserva em sua iniquidade e vai tão longe que um dia, em seu desespero desesperado, alguém lhe diz: por que não procura um amigo para livrá-la desta hora terrível de angústia por causa do pecado? Ó, diz ela, não tenho mais nenhum, mas tem seu pai. Você não tem pai ou mãe? Sim, diz ela, mas ele está com raiva e não fará nada por mim. Então sua última porta é fechada e sua esperança acaba. Que maravilha isso! Louco pela história da vida, alegre pelo mistério da morte, rápido para ser arremessado em qualquer lugar fora do mundo. Ele acaba com sua vida, porque seu único ajudante está com raiva e sua esperança já se foi. O desespero deve se apoderar dela então, quando seu melhor, seu único ajudante, está com raiva dela. Deixe-me dar-lhe outra imagem, uma mais simples. Há uma pomba muito que saiu da arca de Noé. Suponha que a pomba tenha voado muitas horas até que suas asas se cansem. Pobre pomba! Através do mar, sem praias, ela voa e nunca encontra um lugar onde seus pés, cansados, possam descansar. Por fim, ela se lembra da arca. Ele voa até lá, esperando encontrar um abrigo, mas suponha que ele veja Noé olhando pela janela com uma besta para destruí-lo. Então, onde estaria sua esperança? Sua única esperança provou ser o portão da morte. Agora deixe-o dobrar suas asas e afundar na corrente negra e morrer com todo o resto. Ah, pecador! Esses dois são apenas imagem de desespero do seu desespero, quando uma vez o Cordeiro se irou, aquele que é amigo do pecador, o pretendente do pecador, aquele de quem às vezes dizemos: Jesus, amante da minha alma. Quando ele está com raiva, onde os pecadores podem se esconder?
Quando ele está zangado, quando ele pega um arco e ajusta uma flecha na corda, onde seu abrigo está então? Onde está sua defesa e refúgio? Pecadores, beije o Filho, curva-se diante dele agora e recebem sua graça. Reconheça sua influência para que ele não fique zangado com você e o tranque para sempre em um desespero negro, pois ninguém pode lhe dar esperança ou alegria quando uma vez ele está zangado. E agora marque os efeitos da ira de Cristo, e pereceis no caminho quando a sua ira se acender mais um pouco. Deixe-me dar-lhe uma foto. Você viu a empregada acender o fogo. A princípio é o fósforo e a faísca, e há um pouco de graveto, um graveto mais um pouco. O que é isso comparado com o fogo que está por vir? Você já ouviu falar da queima da padaria? O viajante acendeu o seu fogo e soltou uma faísca. O fogo está acendendo, mais um pouco e um pequeno círculo de chamas está se formando. Você não pode julgar qual será a grande catástrofe quando o lençol de chamas parecer cobrir metade do continente. E no entanto, observe você. Seu texto diz que quando a ira de Deus se acender mais um pouco, mesmo assim é suficiente destruir totalmente os ímpios, para que eles pereçam no caminho. Que pensamento terrível isso nos apresenta, se tivermos olhos para vê-lo. É como uma das grandes pinturas de Martin. Tem mais nuvens do que contornos simples. Tem em si grandes massas de escuridão. Há apenas este pequeno graveto, e há o pecador destruído. Mas o que é isso? Escuridão negra e densa para sempre. O que deve acontecer com o pecador então, quando o sopro do Senhor como corrente de enxofre soprará Tofete, até que suas chamas alcancem acima de todo pensamento, e até que o fogo queime abaixo, até o mais baixo inferno? Sua ira está acesa mais um pouco então. Calvino, juntamente com vários outros excelentes comentaristas, dá outra interpretação para isso. Em pouco, e você perecerá quando sua ira for acesa muito em breve, ou em pouco tempo. Portanto, pode ser bem traduzido sem qualquer violência ao original. A ira de Deus se acende muito rapidamente quando os homens o rejeitam. Quando o período de sua misericórdia termina, chega a hora de seu desespero negro, e sua ira se acende em pouco tempo. Tivemos no último sábado uma imagem terrível de quão cedo Deus pode tirar um homem com um derrame. Em nosso comum rasgou seu corpo em pedaços e ele morreu. Eu não deveria ter me maravilhado se ontem à noite, quando eu estava lendo o meu texto sobre o brilho do relâmpago, pensando sobre isso em meio ao rugido do leão e do trovão, se muitas dessas mortes tivessem ocorrido. Deus pode nos levar em breve, mas esta é a maravilha, que os homens visitem aquela árvore perto da qual seu companheiro morreu, e vão embora e são tão descuidados quanto eram antes. Você e eu ouvimos falar da morte repentina, e no entanto imaginemos que não morreremos repentinamente. Não podemos pensar que a ira de Deus será acesa em pouco tempo, e que ele nos levará embora com um golpe. Ficamos com a ideia de que morreremos em nosso ninho, com a morte lenta e gradual, e com abundância de tempo para preparação. Eu te imploro, que tal ilusão não destrua a sua alma. Beije o Filho agora, para que ele não se irrite em pouco tempo e você pereça no caminho. Agora, incline-se diante dele e receba a sua graça. No entanto, volto à antiga leitura do texto. Beija o Filho para que não se irrite e pereçais no caminho, quando a sua ira se acender um pouco. Quão terrível é a destruição dos ímpios! A pequena chama da ira de Deus o mata. Quais serão as queimaduras eternas? Quem dentre nós habitará com o fogo devorador? Quem dentre nós permanecerá com as chamas eternas? Há uma terra de densas trevas de desespero, onde habita o verme eterno, em que suas dobras incessantes esmagam os espíritos dos condenados. Há um fogo queimando rapidamente, que cessa até a medula do corpo e da alma, mas não o destrói. Há também o poço que não conhece o fundo, a queda sem esperança, sem pensar em chegar ao fim. Há uma terra onde as almas permanecem na morte eterna, e no entanto nunca morrem, esmagadas, mas não aniquiladas, quebradas, mas não destruídas. Para sempre, para sempre. É a onda incessante que rola sua nova onda de fogo sobre uma costa de agonia, cujos anos são incontáveis como as areias do mar. Será sua sorte em me habitar para sempre com os espíritos uivantes dos condenados? Esses olhos devem
chorar de lágrima salgada que não pode saciar a sede? Esses lábios devem estar ressecados com calor infinito? Deve este corpo ser eternamente atormentado e esta alma, com todos os seus poderes, tornar-se um lago de dor no qual torrentes da ira do Todo-Poderoso rolarão incansavelmente com correntes negras e ardentes? Oh meu Deus, e o pensamento pode ser expresso. Pode haver alguns neste salão esta manhã que em breve estarão no inferno? Se você visse uma flecha presa a uma corda apontada para aquela direção, você acharia uma profecia difícil. Se eu dissesse que em pouco tempo a flecha encontraria seu alvo mais além, não, você diria, é apenas a natureza que deve seguir o caminho para o qual é direcionado. Mas pecadores, alguns de vocês estão em mente neste dia, equipados com o arco do pecado. O pecado é a corda que te impulsiona para a frente, não mais do que isso. Alguns de vocês estão assobiando em direção à morte, ao desespero e ao inferno. O pecado é o caminho para o inferno, e você está viajando nele na velocidade da luz. Porque você me acha duro se eu profetizo que você chegará ao enfim, em breve, e colherá a colheita para a sua alma? Oh, beije o Filho, eu imploro a você. Pois se você não o beijar, se você não receber sua graça e misericórdia, você deve perecer. Não há esperança para você desesperado, sem remédio. Seu fim deve ser se você não ceder ao seu orgulho e se submeter a Jesus. Oh, que linguagem devo usar? Aqui estava uma tarefa para Demortenes, se ele pudesse ressuscitar dos mortos e ser convertido, e pregar com toda a sua poderosa eloquência e exortá-lo a fugir da ira vindoura. Aqui está um texto que pode esgotar a eloquência do apóstolo Paulo, enquanto com lágrimas escorrendo pelo rosto, ele imploraria para que você fugisse para Cristo e se apegasse à sua misericórdia. Quanto a mim, não posso expressar minha alma. Gostaria que meu coração pudesse falar sem meus lábios para contar a agonia que sinto agora em relação às suas almas. Oh, por que você vai morrer? Por que você vai morrer, ó casa de Israel? Você fará suas camas no inferno? Você vai se envolver em chamas para sempre? Você terá a alegria do pecado nesta vida e depois colherá a colheita da destruição no mundo vindouro? Ó irmãos e irmãs, eu vos suplico pelo Deus vivo, pela morte, pela eternidade, pelo céu e pelo inferno. Eu te imploro, pare e beije o Filho para que ele não se irrite e você pereça no caminho. Ó, os terrores do Senhor, quem as falará? Ontem à noite vimos, por assim dizer, as costas do céu terrível, quando suas vestes de luz varreram o céu. Ele fez das nuvens sua carruagem e cavalgou as asas do vento. Pecadores, vocês podem ficar diante do Deus do trovão, você pode guerrear contra o Deus do raio, você resistirá a ele e desprezará seu filho, e rejeitará a oferta da misericórdia, e se lançará sobre sua lança, e se lançará sobre sua espada. Ah, vire agora, assim diz o Senhor, considere seus caminhos, dobre os joelhos e beije o Filho. Venha e seja bem-vindo, pecador. Venha. Terceiro, e agora dê minha atenção apenas mais um momento ou dois, enquanto com toda a seriedade me esforço para pregar um pouco mais sobre a bênção com a qual o texto encerra. Bem-aventurado sobre todos os que nele confiam. Tendo batido o grande tambor da ameaça, e agora vamos ouvir a suave e doce harpa de Davi, de doce e sedutoras bênçãos. Bem-aventurados todos os que nele confiam. Você coloca sua confiança nele, meu ouvinte? Sobre as asas de Deus nos animamos e não conheçamos segurança em outro lugar. Isso é o suficiente para nós. Agora o texto diz que aqueles que confiam nele são abençoados. E eu observaria primeiro que eles são realmente abençoados. Não é nenhuma ficção, nenhuma bênção imaginária. É uma verdadeira bem-aventurança que pertence àqueles que confiam em Deus. Uma bem-aventurança que resistirá ao teste do tempo, ao teste da vida e à prova da morte. Novamente, aqueles que confiam nele não têm apenas uma verdadeira bem-aventurança, mas muitas vezes têm uma bem-aventurança consciente. Eles sabem o que é ser abençoado em seus problemas, pois são consolados em suas provações e abençoados em suas alegrias, pois suas alegrias são santificadas.
Eles são abençoados e sabem disso, cantam sobre isso e se regozijam com isso. É sua alegria saber que a bênção de Deus chegou a eles, não apenas em palavras, mas em atos. Eles são homens abençoados e mulheres abençoadas. Eles não mudariam seu estado abençoado, pois tudo que o mundo chama de bom e grande. Além disso, eles não são apenas realmente abençoados e conscientemente abençoados, mas são cada vez mais abençoados. Sua bem-aventurança cresce. Eles não descem ladeira abaixo como fazem os ímpios, da brilhante esperança ao desespero negro. Eles não diminuem seus deleites. O rio se aprofunda à medida que eles avançam nele. Eles são abençoados quando o primeiro raio de luz celestial flui em seus globos oculares. Eles são abençoados quando seus olhos são abertos ainda mais, para ver mais do amor de Cristo. Eles são abençoados quanto mais sua experiência se amplia, seu conhecimento se aprofunda e seu amor aumenta. Eles são abençoados na hora da morte, e o melhor de tudo, sua bem-aventurança aumenta para a bem-aventurança eterna, a perfeição dos santos à direita de Deus. Bem-aventurados todos os que nele confiam. Pecador, você deve confiar em Cristo esta manhã. Venha, esta é sua única esperança. Lembre-se, você pode fazer centenas de coisas, mas não será nada melhor. Você será como a mulher mencionada nas Escrituras, que gastou todo o seu dinheiro com medicamentos e médicos, e não melhorou, mas piorou cada vez mais. Não há esperança para você senão em Cristo. Tenha certeza de que toda a misericórdia de Deus está concretada na cruz. Eu ouço algumas conversas sobre as misericórdias de Deus não pactuadas. Não existem tais coisas. As misericórdias de Deus são todas esvaziadas na aliança. Deus colocou toda a sua graça na pessoa de Cristo, e você não terá nenhum outro em nenhum outro lugar. Confia então em Cristo, então você será abençoado, mas você não será abençoado em nenhum outro lugar. Mais uma vez, exorto você a beijar o Filho, e confie em Cristo, porque este é o único caminho certo. Ninguém pereceu confiando em Cristo. Não se dirá na terra nem mesmo no inferno que a blasfêmia será proferida, que alguma vez pereceu uma alma que confiou em Cristo. Mas suponha que eu não seja um dos eleitos de Deus? Diz um. Mas se você confia em Cristo, você é, e não há como supor sobre isso. Mas suponha que Cristo não morreu por mim. Se você confiar nele, ele morreu por você. Esse fato é provado e você está salvo. Lance-se simplesmente sobre ele. Ou se corra o risco, aventure-se nele, arrisque-se nele. Você não descobrirá que se enganou. Às vezes sinto ansiedade e dúvida sobre minha própria salvação. E a única maneira de obter consolo é esta. Volto para onde comecei e digo: eu sou o principal dos pecadores. Vou para o meu quarto e mais uma vez confesso que sou um miserável desfeito, sem sua graça soberana, e peço a ele que tenha misericórdia de mim mais uma vez. Confie nisso, é o único caminho para o céu e é seguro. Se você perecer confiando em Cristo, você será o primeiro da espécie. Você acha que Deus permitiria que alguém dissesse: eu confiei em Cristo e ainda assim ele me enganou. Eu lancei minha alma sobre ele e ele não foi forte o suficiente para me suportar? Oh, não tenha medo, eu imploro. E concluo agora notando que esta é uma salvação aberta. Toda alma no mundo que sente necessidade de um Salvador e anseia por ser salva pode vir a Cristo. Se Deus o convenceu do pecado e o trouxe a conhecer sua necessidade, venha agora, venha agora. Confie agora em Cristo e você descobrirá que bem-aventurados são todos os que confiam nele. A porta de misericórdia não está entreaberta, está escancarada. Os portões do céu não estão apenas pendurados no trinco, mas estão abertos noite e dia. Venha, vamos juntos àquela abençoada casa de misericórdia e afastemos nossas carências. A graça de Cristo é como o nosso bebedouro da rua, aberto a todos os andarinhos sedentos. Aí está o cálice da fé. Venha e segure-o aqui, enquanto a água flui livremente e bebe. Ninguém pode chegar e dizer que não foi feito para você, pois você pode dizer: oh sim, sou uma alma sedenta, é para mim. Não, diz o diabo, você é muito perverso. Não, mas este é um bebedouro gratuito.
Não diz por cima da fonte: não há ladrões para beber aqui. Tudo o que se deseja no bebedouro é simplesmente que você esteja disposto a beber. Que venha, sede e deseja. Venha então, não deixe que a consciência o faça demorar, nem que a boa forma sonhe com carinho toda a aptidão que ele requer para sentir sua necessidade dele. Ele lhe deu isso, venha e beba, beba livremente. O Espírito e a noiva dizem. E aquele que o ouvir diga, venha, e quem tem sede, venha e beba de graça da água da vida.